O meu primeiro problema com o Vaticínio Ex Evento é que ele é um argumento circular, tá certo? Matthew O'Connor e Peter Thiede, que foram autores do livro Eyewitness to Jesus, Testemunhos Oculares de Jesus, eles colocaram um raciocínio muito interessante sobre o Vaticínio Ex Evento, porque os eruditos, quem diz isso não é gente provinciana não, são eruditos com PhD, professores em Harvard, Yale, Princeton, em grandes seminários da Europa, do Brasil, tanto de linha protestante como católico, como falei, anglicano, são muitos acadêmicos que dizem justamente essa história de que Daniel é apenas uma história fictícia, ambientada na corte de Nabucodonosor, mas realmente produzida na época dos Macabeus. Então, o meu desafio aqui é, em primeiro lugar, responder a esses eruditos que dizem essas coisas de maneira precisa e acadêmica, sem usar de, como eu diria para vocês, sem usar de argumento ad hominem, sem ficar chamando para briga, vocês entenderam? Como muitas apologias que tem, apologéticas que tem na internet. É muito triste quando a pessoa vai discutir a ideia com o outro sem aprender as regras de discordar com classe e educação e nobreza. Eu acho que etiqueta não é algo só para a mesa do jantar diante da rainha da Inglaterra ou quem sabe do presidente de um país. Etiqueta é algo que eu tenho que ter durante a minha vida como um todo. Ser educado com as pessoas em todo sentido, inclusive na hora de debater uma ideia da qual eu discordo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, longe disso, mas é triste como a internet virou agora uma rinha de galos, principalmente quando a temática é religiosa, e os crentes também não ajudam, porque eles ficam aplaudindo de um lado para o outro. Tem aqueles que torcem pelo campeão A, os que torcem para o campeão B. Cada um quer ver mais sangue, é como se fosse uma luta de boxe, você entendeu? E se eu estou torcendo no lutador A, quando ele arrebenta com a cara do lutador B, eu comemoro, eu fico feliz, eu aposto nele, e não é bem assim. Eu acho que palavra de Deus deve ser falada com mais classe, mesmo que seja para discordar daquele que está apresentando uma ideia diferente da minha. Então, ainda que seja um erudito progressista, do qual eu discorde peremptoriamente, eu tenho que ter classe na hora de apresentar a minha refutação ao que ele está dizendo. Esse é o primeiro ponto. Sem querer desmerecer o trabalho dele ou achar que eu sei mais do que ele. Pelo contrário, os que estão apresentando essas ideias sobre Daniel, das quais eu discordo, e talvez você também, se for um crente conservador, são pessoas que têm PhD, são pessoas formadas, professores das mais renomadas universidades ao redor do mundo. Então, não estou falando de gente provinciana. Em segundo lugar, eu tenho que explicar também de uma maneira que quem não é da área possa entender, divulgação científica. E eu tenho que ser honesto com os limites também da minha argumentação. E, por fim, mostrar para você de uma maneira muito clara, intelectual, que a despeito da erudição daquele que nega a Bíblia, você pode sim continuar confiando na palavra de Deus. Não precisa ter medo disso, tá certo? Hoje criou-se o artifício de dizer que intelectuais de prestígio são pessoas que não creem na Bíblia de maneira fundamentalista, como eles dizem, que até a palavra fundamentalista, que tem um sentido tão bonito na sua base de dicionário, a palavra fundamentalista agora virou sinônimo de louco, fanático, pessoa que não pensa. Ele é fundamentalista, é uma visão fundamentalista. Eu acho que não é bem por aí. Tá certo? Eu acho que não é bem por aí. Então, vamos lá, com calma. Eu já apresentei para você sobre a questão do vaticínio ex evento? Pois é, agora eu vou voltar ao argumento do Peter Tiede e do Matthew O'Connor, que inclusive o Peter Tiede era papirólogo, falecido, alemão, e o Matthew O'Connor, ele foi formado por Oxford. O que eles dizem? Esse vaticínio ex evento é um argumento circular e eu concordo com isso. O que apresenta esse argumento sobre Daniel diz assim: ele parte do pressuposto que profecias reais não existem. Ninguém pode prever o futuro, nem inspirado por Deus. Se profecias reais não existem e Daniel apresenta uma profecia assertiva, logo, Daniel foi escrito depois que aqueles eventos aconteceram. Mas isso, como eu falei, é um argumento em círculos. Profecias reais não existem. Jesus fez uma profecia. Então, essa profecia foi escrita depois que aconteceu. Por quê? Porque profecias reais não existem. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso.
É como se eu dissesse para você, não pode haver, eh, criar uma história, uma coisa bem absurda, é como se eu falasse com você assim: "Não existem, ursos no Canadá". Aí você fala: "Mas eu vi um urso no Canadá". Aí eu respondo: "Alguém levou esse urso artificialmente para lá". Por quê? Porque não existem ursos no Canadá. É um argumento em círculos. Eu não estou provando a minha ideia, eu só estou reafirmando o meu pressuposto não comprovado. E vou mais além. Antes que alguém fale assim: "Ah, Rodrigo, mas você é crente, você acredita na Bíblia que você é crente". Não. Mesmo que eu fosse um ateu, um agnóstico, eu seria obrigado a admitir que, pelo menos por coincidência, alguns prognósticos se cumprem. É. Veja Júlio Verne. Leia a história lá do Capitão Nemo, do submarino. Júlio Verne falava de submarino com detalhes assim impressionantes acerca de um instrumento, de um veículo que só seria criado ou inventado depois da morte de Júlio Verne. Como é que Júlio Então eu vou agora também falar que Júlio Verne não acertou quando ele falou do Nautilus? Como é que Júlio Verne podia falar do Nautilus antes de existir o primeiro submarino humano? O primeiro submarino criado por seres humanos? O que que eu faço com um romance, eu estou tentando lembrar o nome dele agora, se eu não me engano é O Afundamento do Titã. É a história de um navio chamado Titã, perceba o nome, Titã, um navio enorme, colossal. E esse navio tinha pessoas ricas e pobres dentro dele. E esse navio bateu contra um iceberg e afundou, porque ele não atendeu às questões aos alarmes, aos alertas. Ele bateu contra um iceberg e afundou, matando várias pessoas e poucas sobrevivendo. Curioso que a história do naufrágio do Titã, que bateu sobre um iceberg, foi escrita antes do naufrágio do Titanic, que também bateu contra um iceberg por não atender aos avisos de alerta. Aí eu vou falar, imagina daqui a 200 anos, 300 anos, alguém pegar a história do Titã e falar: não, essa história foi escrita depois, acho que 1912, se não me engano, o Titanic, ela foi escrita depois do Titanic, porque ela acerta tanto que é impossível que ela fosse escrita antes. Imagine alguém pegar a história das 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne e falar: não, isso aqui foi escrito depois da invenção do submarino, porque seria impossível alguém falar sobre Nautilus antes de ver pessoalmente um submarino inventado. Não faz sentido. Então, mesmo que você não acredite no sobrenatural, na inspiração divina, a história mostra que, pelo menos por coincidência, alguns casos aconteceram. Então, atribuir Daniel a uma época posterior a Daniel, apenas por causa da ideia do faticínio ex evento, é um argumento em círculos. Eles ainda continuam com outra argumentação. Eles dizem assim: as profecias de Daniel, elas tornam-se extremamente precisas até falar de Antíoco Epifânio IV, mas elas falham depois. Eles querem dizer o seguinte: quando você pega Daniel capítulo 11, que realmente é um capítulo muito complicado da Bíblia, eles interpretam que Daniel vai falando sobre a Antíoco Epifânio. Pá, 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 pá. E por que eles leem Antíoco Epifânio aqui? Por causa do livro de Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus descrevem as atitudes de Antíoco Epifânio numa linguagem muito parecida com a de Daniel. Então o raciocínio deles é o seguinte: primeiro e segundo Macabeus fizeram a descrição histórica de Antíoco, e Daniel seria a descrição profética. Então Daniel foi escrito na mesma época de Macabeus, por volta de 160 a.C. É isso que eles dizem, tá bom? E eles falam, veja bem, Daniel vai acertando sobre Antíoco Epifânio até chegar aqui mais ou menos em Daniel capítulo 11, versículo 40. Depois do verso 40 até o 45, ele erra, porque não foi assim o fim de Antíoco Epifânio. Ora, nós temos que entender duas coisas. Letra A: se você olhar o livro de Daniel, não faz sentido atribuir tudo a Antíoco Epifânio. Porque os que pegam isso aqui vão agora ler Antíoco Epifânio em tudo de Daniel. Por exemplo, quando Daniel, capítulo 7 e 8, falam de um pequeno chifre que luta contra o santuário de Deus e deita por terra a verdade e persegue o povo de Deus e quebra a lei de Deus e enfrenta os que estão no céu, eles falam Antíoco Epifânio, Antíoco Epifânio, Antíoco Epifânio. Só que quando você vê o todo do livro, não faz sentido isso. E vou até mais além. O fato do capítulo 11, versos 40 a 45,
serem completamente discordantes com relação ao Antíoco Epifânio, por exemplo, que aqui fala que esse ser, esse rei que fala aqui, o rei do sul, é o rei do norte, que seria Antíoco Epifânio, fala que ele iria invadir o Egito. E Antíoco Epifânio não invadiu o Egito depois de ter atacado, antes de atacar Jerusalém. Depois ele também invadiria a terra prometida, a terra gloriosa, e fala que ó, armará suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo, e o glorioso Monte Santo, o Monte Sião. Então, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, que isso não aconteceu. Claro, por que então, ao invés de eu dizer, significa que o que estava antes não era Antíoco Epifânio? E tem mais. Quando você vê Daniel como um todo, você vê que não há espaço para Antíoco Epifânio aqui, porque Daniel capítulo 2 fala de uma estátua representando vários reinos que haveria no mundo, e fala de 4 grandes reinos, e um último que seria um reino dividido. O primeiro, Babilônia, depois Medopérsia, Grécia e Roma, e o quinto, Roma dividido. Quando você vai para Daniel capítulo 7, de novo você tem os 4 reinos. O leão, Babilônia, o urso, Medopérsia, o leopardo, Grécia, e, obviamente, o que vem em seguida é Roma, o animal terrível e espantoso. Não Antíoco Epifânio. Você vai para o capítulo 8 de Daniel, a mesma coisa. Você tem um carneiro representando a Medopérsia, depois um bode representando a Grécia, e depois o pequeno chifre, que, obviamente, só pode ser Roma, porque vem na sequência. Não faz sentido ver ali Antíoco Epifânio. Então, eles jogam como sendo Antíoco Epifânio por uma questão de pressuposto, não porque realmente foi assim. E vou mais além. Quem me diz que Macabeus, de fato, está apresentando a história de Antíoco Epifânio de maneira real, ou Macabeus adequou a história de Antíoco Epifânio a uma profecia antiga dos judeus só para dizer que foi daquele jeito? É uma possibilidade. Eu não posso provar esse pressuposto, mas ele está em pé de igualdade com o outro. Porque eles dizem assim, as semelhanças entre Macabeus e Daniel significa que os dois foram escritos na mesma época. Esse é o primeiro pressuposto deles. As semelhanças entre Macabeus e Daniel significa que os dois foram escritos na mesma época. Como é que você prova isso? Eu posso fazer um sermão aqui com elementos muito parecidos com João Calvino. Eu posso pegar vários trechos de João Calvino e elaborar um sermão e pregar aqui no NASP. Aí, no futuro, alguns vão pegar o meu sermão, se ele ficar famoso, e vão pegar a semelhança entre o meu sermão e as Institutas de Calvino e vão dizer, olha, João Calvino não existiu no século XVI. As Institutas foram escritas em 2026 porque Rodrigo, no seu sermão, tem muito paralelo com as Institutas de Calvino. Logo, elas foram escritas mais ou menos na época de Rodrigo Silva. Não faz sentido isso. Eu posso escrever hoje aludindo a coisas que vieram no passado. Segundo pressuposto, as semelhanças entre o chifre pequeno de Daniel e o rei do norte de Daniel, e como Macabeus descreve a história de Antíoco, me faz supor que o chifre pequeno de Daniel era Antíoco. Não. Eu posso ter outro entendimento. Eu posso entender que o autor ou autores de Macabeus interpretaram assim Daniel, e não que Daniel, em pessoa, teria profetizado até o Antíoco Epifânio. Compreendeu? Aliás, para aqueles que aceitam Jesus como uma referência básica, estou dizendo isso porque há muitos cristãos também que defendem comentários bíblicos os mais diversos, eu tenho vários aqui sobre Daniel, que o chifre pequeno, que o rei do norte, que tudo era Antíoco Epifânio, que viveu mais ou menos 167 anos antes de Cristo, ok? Tudo bem. Só que quando eu vou para Mateus, capítulo 24, verso 15, Jesus diz assim, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no terraço não deixa para tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Jesus está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. E quando você vai para o abominável da desolação, que diz aqui o profeta Daniel, você tem Daniel 9:27, por exemplo, que fala a respeito disso, e Daniel 8 também. Daniel 9:27. Vou ler para vocês aqui, olha. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz assim, olha.
Ele, esse ser contrário, inimigo do povo de Deus, ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação. Jesus pegou essa profecia e atribuiu para o futuro. Então, como é que poderia ser Antíoco Epifânio? Jesus disse que essa profecia iria se cumprir depois dele. Então não pode ser Antíoco Epifânio que viveu 167 anos antes de Jesus. Jesus está aqui, olha. Antíoco Epifânio está aqui atrás, 167 anos antes de Jesus. Jesus falou que essa profecia de Daniel iria se cumprir depois dele, como de fato se cumpriu no ano 70. Estaria Jesus errado? E mesmo para quem não acredita em Jesus como Messias, como autoridade divina, ainda assim o argumento é válido, porque me mostra que na época do segundo templo, do primeiro século de nossa era, havia judeus, Jesus, que acreditavam que aquela profecia de Daniel era para tempos vindouros. E não somente isso, eu tenho outros documentos judaicos, como o quarto livro de Esdras, o segundo Baruque, que são do final do primeiro século. Esses livros mostram que Daniel era um evento de consumação futura ainda. E Flávio Josefo tem hora que coloca que Daniel estaria falando de Antíoco Epifânio, e em outros momentos ele diz que Daniel estava falando do Império Romano. Ou seja, Flávio Josefo me mostra que havia pelo menos duas correntes no judaísmo. Uma interpretando Daniel como aludindo ao período dos Macabeus, outro Daniel aludindo como a Roma imperial. E o livro dos Macabeus talvez seja dessa corrente, que interpretou Daniel como nos seus tempos. Já ouviu falar da festa do Hanukkah, que nós temos até hoje em Israel? Feliz Hanukkah, que alguns até confundem com o Natal cristão, que é próximo uma da outra. Pois é, o Hanukkah tem a ver com a festa dos Macabeus, com a rebelião dos Macabeus, com a época que o templo foi purificado. Então, não é um consenso que nós tínhamos na época, que todo mundo interpretava Daniel como sendo automaticamente algo aludido à época dos Macabeus. Agora, que eu já falei para vocês também, Daniel, como sendo a hipótese, né? E eu quero agora pegar com vocês isso aqui, ó. Isso aqui me chama atenção. Daniel, de acordo com esses críticos da Bíblia, conhecia perfeitamente o segundo século, porque foi escrito por alguém que vivia no segundo século, mas ele apresenta dificuldades quanto ao século 6 a.C. O que eles estão dizendo aqui? Que como quem escreveu Daniel vivia na época dos Macabeus, ele conhecia pouco da Babilônia antiga. Então ele cometeu erros de coisas que não havia na Babilônia. A primeira coisa que me chama a atenção é a arrogância de alguns historiadores modernos que querem saber mais a respeito do passado do que aqueles que viveram mais próximos dele. Você está entendendo? Por exemplo, tem alguém que eu não possa corrigir nada dos autores passados, por exemplo, Heródoto exagerou muito com relação às muralhas da Babilônia. E por que eu sei disso? Porque a arqueologia já viu que as muralhas eram bem menores do que Heródoto coloca, apresenta. Mas, a partir daí, eu dizer que eu sei mais sobre Alexandre o Grande do que Plutarco, que viveu mais próximo de Alexandre o Grande do que eu, ele estava séculos depois, porém estava mais próximo do que eu. Queria dizer que eu sei mais sobre Nero do que Suetônio, que viveu na época dos Césares, ou Tácito, autores romanos. Lembrando que a história passada é feita de fragmentos. E os fragmentos são cada vez menores quanto mais distante estamos dos acontecimentos que eles se referem. Então, esse é um primeiro problema. Segundo, será que a Bíblia errou mesmo? Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui. Eles falam que Daniel errou quando ele fala no capítulo 5, verso 1, que Belsazar era rei da Babilônia. De fato, Daniel chama Belsazar de rei. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete. Quando você vai também a Daniel capítulo 7, verso 1, diz: no ano primeiro do reinado de Belsazar. Quando você vai a Daniel capítulo 8, verso 1, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Então, Belsazar não era rei, dizem os críticos da Bíblia. Belsazar era apenas um príncipe regente,
Quando Daniel o chama de rei, está cometendo um erro, um anacronismo. Deixe-me contar essa história melhor para você. Hoje, a crítica que eles fazem à Bíblia é que Belsazar não era rei, mas um príncipe regente. Sabe qual que era a crítica feita no passado? Que Belsazar não existiu. Porque quando eles pegavam a lista dos reis da Babilônia, que foram traduzidos a partir dos escritos cuneiformes acadianos que estavam lá no depósito do Museu Britânico, ali tinha a lista dos reis da Babilônia, e o último rei da Babilônia, e logo depois disso foi o ataque dos persas, não tem outro rei, foi o rei Nabonido. Vou mostrar para vocês uma imagem de Nabonido. Essa imagem que está aqui à direita da tela, que você vê um homem com um estandarte na mão diante da lua. Esse é o rei Nabonido, o último rei da Babilônia. E quando você pega a lista dos reis da Babilônia, não havia nenhum chamado Belsazar, e não poderia ter nenhum depois de Nabonido, porque ele foi o último. Logo, a Bíblia estava errada, a Bíblia mentiu. E essa era uma assertiva de muitos acadêmicos, especialmente na Alemanha e na Inglaterra. Até que William Talbot estava investigando várias caixas de madeira, que até hoje tem muitos materiais não traduzidos ainda nos porões do Museu Britânico, e ele achou esse tablete com escrita cuneiforme que está aí no meio da tela. Estão vendo? Esta é a Crônica de Nabonido. E em 2 ou 3 ocasiões das suas crônicas, tanto das suas crônicas como da oração de Nabonido, você tem o nome de Belsazar como sendo o filho de Nabonido que governava Babilônia na ausência do rei. E, inclusive, uma das traduções feitas diz assim: ele, Nabonido, confiou o reinado a ele, a Belsazar, Bel-Uruachar, como dizem acadiano. E o nome aparece ali. Então, a primeira coisa é que existiu sim um Belsazar na Babilônia. Existiu. E, de fato, ele era príncipe regente. Mas não era errado chamá-lo de rei. Por quê? Nós temos casos na história, por exemplo, Amenemhat e Sesostris. Teve uma época de corregência deles, o pai e o filho. E tanto Amenemhat, nessa época de corregência, era chamado de faraó do Egito, como Sesostris I também era chamado de faraó do Egito. A mesma coisa na época de Tutmosis III e Hatshepsut. Os dois estavam reinando em corregência na mesma época. Hatshepsut era madrasta de Tutmosis, perdão, Hatshepsut era madrasta de Tutmosis III, e os dois eram chamados de faraó ao mesmo tempo em documentos egípcios. Ramsés II e Meremptah, pai e filho. E os dois tiveram uma corregência e ambos eram chamados de faraó. Não era faraó pai e faraó regente. E você tem também na Assíria o mesmo fenômeno. Esarhaddon governou durante um tempo em corregência com Assurbanipal. E Esarhaddon era chamado de rei, Assurbanipal era chamado de rei ao mesmo tempo. E na Bíblia nós também temos o mesmo exemplo. Em 1 Reis capítulo 1, Salomão é ungido rei de Israel enquanto Davi ainda estava vivo, Davi estava na cama. E Salomão, a partir do dia que foi ungido, já era chamado rei, mesmo que, tecnicamente, ele fosse um rei corregente ou um príncipe regente, porque Davi ainda estava vivo. Mas essa distinção que nós temos hoje de maneira tão clara, não era tão nítida nos documentos antigos. Então, não constitui erro da Bíblia chamar Belsazar de rei. Aliás, uma coisa que me chama a atenção é justamente o que eu sinalizei aí. Quando o rei Belsazar promete a Daniel prêmios se ele decifrasse aquela estranha escrita na parede, ele disse a Daniel: serás o terceiro governante do reino. Olha a precisão do texto bíblico. Serás o terceiro governante do reino. Por que que isso me chama a atenção? Porque quando o rei do Egito deu a José o cargo de governador do Egito, ele falou: você será o segundo. Por que que aqui, então, Belsazar oferece para Daniel o terceiro lugar? Muito simples, porque ele mesmo era o segundo em poder. Logo, ele só poderia ofertar ao profeta o terceiro lugar, não o segundo, porque ele era o segundo. O primeiro era Nabonido, que ainda estava vivo. E, de fato, outros textos dizem que, textos fora da Bíblia,
que o príncipe, o filho de Nabonido, morreu no palácio e Nabonido não estava em Babilônia quando a cidade foi atacada, cumprindo exatamente, confirmando exatamente o que diz Daniel capítulo 5, ao falar do rei Belsazar, diz: naquela mesma noite Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos. Então a Bíblia é muito precisa ao dizer exatamente o que aconteceu. Então não há anacronismo em Daniel como as pessoas apresentam.